Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós estamos aqui no 7º ano, vendo aí diversos conteúdos. Aqui quem vos fala é o professor Jean Nobre e hoje nós iremos abordar um novo conteúdo. Vamos a ele? Aula de número 29, iremos falar sobre a divisão de números inteiros. O detalhamento são questões envolvendo divisão de números inteiros, ok? Então, esse é o conteúdo da nossa aula, tá? Chegamos aí finalmente na divisão, já vimos a adição e subtração, vimos a multiplicação. Hoje nós iremos tratar sobre a divisão desse conjunto numérico. Vamos lá. Muito bem, então, divisão de números inteiros. Assim como na multiplicação, na divisão nós devemos observar o jogo de sinal. Então você divide os números e em seguida você divide os sinais. Isso mesmo, você faz ali o joguinho de sinal. Por exemplo, menos dividido para menos é igual a mais. Mais dividido para mais é igual a mais também. Menos dividido para mais vai dar menos. E a última possibilidade é mais dividido por menos, que também dá menos. Então você já observou que esse jogo de sinal, ele é o mesmo da multiplicação. Viram? Então tanto faz na multiplicação como na divisão, esse joguinho de sinal, eles são iguais, tá? E aí daqui a pouco eu vou mostrar em detalhes para vocês como que funciona essas divisões, tá? Só lembrando novamente que o conjunto dos números inteiros são aqueles números positivos e negativos que nós estamos estudando ao longo dessa unidade 2, tá? E a gente não podia deixar de fora a parte da divisão desses números, que também é importante, ok? Então vamos à nossa primeira cartela, para a gente ver algumas definições e logo em seguida veremos alguns exemplos. Então vamos aqui recordar a divisão. A divisão, como a gente conhece, né, de números naturais. Olha esse exemplo bem simples. Ana comprou uma caixa com 20 bombons. 20 bombons de chocolate para presentear, igualmente seus 5 amigos. Então ela comprou 20 bombons e ela vai dividir esses 20 bombons entre os seus 5 amigos. Quantos bombons cada um vai ganhar? Muito bem. Então, é uma questão simples do nosso dia a dia. Para você que, de repente, nunca estudou matemática na vida, você tem condições de fazer esse cálculo aqui somente usando a intuição, somente usando os conhecimentos que você já tem. Mas como nós estamos no 7º ano, esse probleminha aqui é um problema tranquilo de ser resolvido, né? Como nós já temos uma base matemática, o que eu vou pensar para resolver essa questão? Qual vai ser a minha linha de raciocínio? Eu vou pegar o total de bombons, que são 20, e vou dividir por 5. Não é assim que a gente pensa? Então, 20 dividido para 5. Uma outra forma de você representar também essa divisão é assim, ó, na forma de fração. 20 sobre 5, que é a mesma coisa que 20 dividido por 5 também, né? Aí, a partir daqui, a gente consegue chegar facilmente no resultado, né? Que no caso aqui é igual a 4. Isso porque o inverso da divisão é a multiplicação. Então veja que se eu multiplicar 5 vezes 4, eu obtenho o resultado inicial, que é 20. Viram só? Então, nesse caso aqui, como se trata de uma divisão simples, 20 dividido para 5 é igual a 4. Justamente porque 4 vezes 5 é igual a 20, ok? Mas observa que aqui nós temos uma situação corriqueira, uma situação do nosso cotidiano,
E nós não levamos em consideração o jogo de sinal. Nós apenas dividimos os valores, né? Até porque, numa situação como essa, não tem como os números serem negativos. Percebeu isso? Os números, eles precisam ser positivos mesmo, tá? Por quê? Porque eu tenho uma quantidade ali de pessoas, são 5 pessoas. Eu não consigo ter uma quantidade negativa de pessoas, tá? Então são 5 pessoas de fato. Esse número ele precisa ser positivo, tá? Então, dependendo da situação, a gente vai utilizar os números naturais mesmo, tá? Mas em outras situações, nós vamos precisar usar números negativos. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando nós estudamos lá sobre o saldo bancário, quando nós estudamos sobre a temperatura. Então a gente utiliza números positivos e números negativos, tá? Nesse caso aqui, nós apenas dividimos os valores. Mas a gente precisa observar também os sinais, tá? Todos os números aqui, eles são números positivos. Você já observou que na frente de cada número não há o sinal negativo. Então isso é um indicativo de que todos são positivos, tá bom? Essa estrutura aqui, ela tem um nomezinho especial. Cada termo desse daqui, ele recebe um nome, tá? Vamos relembrar quais são esses termos? Acompanha comigo. Divisão de números inteiros. Então aqui todos os números, por enquanto, são números positivos, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é somente o significado de cada número, de cada termo, tá? Então nós temos, no caso ali, 20 dividido para 5, né? E o 20, ele será o nosso dividendo, tá? Que está representado ali em verde, né? O 20 é o dividendo, tá bom? Que é o valor que a gente vai dividir. É o bolo mesmo, vamos entender assim, tá? 5 é o divisor, tá certo? Que é aquele número que vai dividir o dividendo ali em partes, ok? E 4, que está em azul, né? O 4 ele é o resultado em si, que nós chamamos de quociente, tá bom? Então esses são as três partes aí da divisão. Nós temos ainda o resto, mas nesse caso aqui, como a divisão ela é uma divisão exata, nós não teremos um resto, tá bom? Então vamos ficar somente com o dividendo, o divisor e o quociente, que é o resultado em si. Bacana? Vamos ali na nossa cartela para a gente riscar um pouquinho. Veja, numa divisão exata, que é o caso aqui, o quociente é o número que, multiplicado pelo divisor, dá o dividendo. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você multiplicar 5 vezes 4, o resultado ele tem que dar 20, ok? Se quando você multiplicar esse divisor com o quociente, né? E o resultado não der o resultado inicial aqui, o dividendo, então a conta está errada, ok? Isso se, veja bem, isso se a divisão for uma divisão exata, tá bom? Quando a divisão for exata, esse resultado aqui da multiplicação desse númerozinho aqui, ó, do número vermelho com o número azul, ele tem que dar o númerozinho verde, ok? Ou seja, multiplicando o quociente com o divisor, o resultado tem que dar o dividendo sempre, tá bom? É uma forma de você checar se a divisão que você fez está correta, porque muitas vezes não, em algumas vezes é mais fácil você fazer uma multiplicação do que uma divisão, porque o processo para fazer a multiplicação, o algoritmo que a gente usa ali, ele é mais tranquilo, ele é mais fácil. No caso da divisão, a gente tem alguma dificuldade ainda, tá? Então você fez a divisão e está com dúvida se a divisão está correta, o que você faz? Faz a multiplicação, que é o inverso da divisão, tá? Se o resultado bater com o dividendo, então você acertou a divisão, ok? Vamos seguindo então aí com a nossa cartela.
Agora nós temos aqui, ó, divisão de números inteiros. Vamos ver essa divisão propriamente dita agora utilizando os sinais, tá? Vamos lá. Quando dividimos inteiros de mesmo sinal, ou seja, números inteiros de mesmo sinal, o quociente é positivo. Ok? Quociente é o resultado da divisão, tá? Vamos se acostumar com essas palavras. O quociente é o resultado da divisão. Então, o resultado é positivo quando dividimos inteiros de mesmo sinal, tá bom? Como assim, professor, de mesmo sinal? Eu já vou aproveitar aqui para escrever aqui do lado o nosso quadro, tá? Para você que perdeu a última aula e ainda não tem anotado. Vamos lá. Menos dividido para menos, o resultado é mais. Mais dividido para mais, o resultado também será mais, também será positivo. Menos dividido para mais, resultado negativo. E por último, mais dividido para menos, resultado negativo. Ok? Então percebam o seguinte, quando esses sinais aqui forem iguais, o resultado, ó, positivo. Viram só? É uma outra maneira de você memorizar essa regrinha. Olha o caso aqui do mais. Aqui eu tenho mais aqui, são iguais, não são? Então o resultado, ó, positivo também. Beleza? Agora, quando os sinais forem opostos, que é o caso aqui, ó, menos aqui, mais aqui, resultado menos. Mais aqui, menos aqui, resultado menos também. Então, observe que quando eles forem opostos, forem diferentes, o resultado será negativo. É o que ele está falando aqui na definição. Veja, quando dividimos inteiros de mesmo sinal, o resultado é positivo, tá? Agora, se dividirmos inteiros de sinais contrários, o quociente é negativo, que são esses dois casos aqui, esse e esse, o resultado, ó, sempre vai dar negativo, porque os sinais, eles são contrários, são diferentes. Após verificar qual será o sinal do quociente, dividimos os valores absolutos, como se faz com os números naturais, tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente liberar espaço, para não atrapalhar a transmissão de Libras. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui também, para não ficar muito poluída a tela. Olha esses exemplos aqui. Nós temos aqui alguns valores que são positivos e outros são negativos. Olha esse primeiro caso aqui, ó. Veja, o 56 ele é positivo e o 7 também é positivo. Então eu já sei de antemão, mesmo sem fazer nenhum cálculo, que o resultado dessa operação, que é uma divisão, esse resultado ele será um resultado positivo, tudo bem? Já que os sinais eles são iguais. Então, independente do valor que seja, que vai dar essa divisão, eu já sei que é um resultado positivo. Agora eu vou apenas dividir os valores absolutos, ou seja, vou dividir 56 por 7. E aqui, pessoal, vai entrar uma outra habilidade que vocês precisam ter, tá bom? Se você tem alguma dificuldade ainda com tabuada, estuda a tabuada. Tem várias técnicas para você aprender a tabuada, tá bom? No YouTube tem vários vídeos ensinando como que você pode aprender tabuada, você pode aprender a técnica da memorização, você pode aprender a técnica contando nos dedos, tá? Dá para fazer contando nos dedos também. Então você precisa saber tabuada, tá? Ou seja, você precisa saber que 7 vezes 8 é igual a 56, tá? É uma coisa básica, mas às vezes a gente esquece, tá bom? Porque se você não souber quanto é 7 vezes 8, você não vai conseguir fazer
essa divisão aqui, de 56 por 7, tá? Por quê? Porque se você tentar fazer a divisão da forma tradicional, como a gente conhece, olha só, 56 dividido para 7, não é assim que a gente divide? Né? Não é assim que a gente aprendeu? Quando você chegar aqui nessa parte, você vai precisar descobrir qual é o número que você tem que colocar aqui para que o resultado dê 56. Se você colocar, por exemplo, o 7, olha só, 7 vezes 7 é igual a 49. 49 ainda está longe de 56, então o 7 ele não serve, tá? O único número que vai servir aqui é o número 8. Por quê? Porque 7 vezes 8 é igual a 56, você subtrai o resultado aqui, ó, o resto vai ser 0. É uma divisão exata. Então, o número correto tem que ser o 8, tá? Mas se você não souber quanto é 7 vezes 8, você não vai conseguir fazer essa divisão, tá bom? Então, estude a tabuada, que é importante. No item 2, deixa eu apagar aqui, nesse segundo item, veja, eu tenho agora 60 dividido para 1. Aqui está tranquilo, né? Nós sabemos que qualquer número dividido por 1 sempre será o próprio número. Nesse caso vai dar 60. A única coisa que nós temos que analisar nesse item 2 é a questão do sinal. Esse resultado ele vai ser um resultado positivo ou um resultado negativo? Então nós já aprendemos que quando os sinais são iguais, ó, o resultado ele será positivo, tá? Então, 60 positivo. Precisa eu colocar o sinal de adição na frente do número? Não é mais necessário, tá? Como a gente já subiu um novo degrau nos nossos estudos, a gente não vai mais sinalizar com o sinal positivo na frente do número, porque você já sabe que toda vez que não tiver sinal nenhum na frente do número, esse número é um número positivo. Muito bem, agora vamos aqui para essa terceira. Olha só, nessa terceira, veja, eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo. Opa, então eu já estou vendo que os sinais são diferentes. E eu aprendi que quando os sinais são diferentes, o resultado aqui vai dar negativo. Então nós já sabemos que esse resultado vai dar negativo, tá? Qualquer que seja ele. O que nós precisamos fazer agora é apenas dividir 32 por 16, tá? Fazer a divisão das partes dos valores absolutos, né? Então, nesse caso, eu sei que 16, ou melhor, que se eu dividir 32 por 2, por exemplo, eu obtenho 16. Você pode pensar dessa forma também. Ora, metade de 32 é 16. Tá bom? Você pode pensar assim. Ou então você pode pensar de outra forma também. Você pensa o seguinte, olha, se eu pegar 16 e multiplicar por 2, eu vou obter 32. É uma forma de você raciocinar. Tá bom? Olha essa pequena definição aqui. Para dividir números inteiros de mesmo sinal, dividimos os valores absolutos e damos ao quociente o sinal positivo. Foi o que nós já conversamos, né? Mesmo sinal, menos com menos, mais com mais. Mesmo sinal, resultado será positivo. Para dividir números inteiros de sinais contrários, olha só, dividimos os valores absolutos e damos ao quociente o sinal negativo, tá? Então, quando os sinais forem diferentes, sinais negativos sempre, tá? Olha essa curiosidade aqui. Os sinais, esses dois pontinhos, né, da operação e o sinal de subtração do número não devem ser escritos um junto ao outro, sem o uso do parênteses. Por exemplo, não se escreve, olha só, não se escreve 15 dividido por menos 3 dessa forma. Por quê? Observa que os sinais aqui estão juntos, né? E aí você não sabe se isso é uma divisão
ou se é uma subtração, tá? Então, toda vez que você tiver que representar dois sinais, que é o caso ali, você tem que separar com um parêntese, para ficar dessa forma aqui, ó. Agora sim, eu sei que isso aqui é 15 dividido por menos 3, né? Ali estava estranho, né? Então, os sinais da operação, eles nunca podem ficar juntos. Sempre tem que estar separados com um parênteses, ou um colchete, ou uma chave. Beleza? Vamos seguindo aí. Mais algumas curiosidades aqui para a gente observar. 0 dividido por outro número diferente de 0 dá 0. Por exemplo, olha só, eu tenho 0 e vou dividir esse 0 com 9. O resultado vai dar 0, ok? E a explicação lógica para isso é que 0 vezes 9 é igual a 0. 0 vezes menos 5, ou melhor, 0 dividido por menos 5, mesma ideia, tá? Independente do número ser positivo ou negativo, o resultado aqui ele será também 0, tá? Já que 0 vezes menos 5, o resultado também é 0, tá bom? Agora, olha essa situação aqui. Não se divide por 0. Como assim, professor? Veja, deixa eu voltar aqui no exemplo anterior. Eu vou pegar... Nós temos aqui 0 dividido por 9. Esse primeiro caso aqui. 0 dividido por 9. Será que 0 dividido por 9 é a mesma coisa que 9 dividido por 0? Ah, professor, eu acho que é. Porque 0 dividido por 9 vai dar 0. E 9 dividido por 0 também dá 0. Certo, professor? Não, errado. Tá? Se você pegar uma calculadora e dividir 9 por 0, você vai encontrar uma indeterminação. Tá? Por quê? Porque isso não existe. Eu estou usando 9 aqui, mas poderia ser qualquer número dividido por 0. Tá? Se você pegar lá o 120 dividido por 0, não existe. Se você pegar o menos 15 dividido por 0, também não existe. Ok? Não esquece. É um detalhe isso aí, mas às vezes a gente acaba errando, tá? Não existe divisão por 0, tá bom? Você pode até dividir 0 por qualquer número, tranquilo. 0 dividido por qualquer número dá 0 sempre, tá bom? Mas o contrário não é possível. Ó, toda operação, quando aplicada a dois números, deve apresentar um e apenas um resultado. Por exemplo, 5 dividido por 0 não apresenta resultado algum, porque nenhum número multiplicado por 0 dá 5, ok? Aqui ele está explicando para a gente por que não é possível fazer essa divisão por 0, ok? E 0 dividido para 0, professor, dá? 0 dividido por 0 tem que dar 0. Na verdade, não. Tá? Porque o 0 ele também é um número. Então, se você divide esse número, que é 0 também, mas divide por 0, também você vai ter um resultado aí indefinido. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui a alguns exemplos, nosso tempo já está voando. Eu tenho 36 dividido para 9. Muito bem. Quanto é 36 dividido para 9? Aqui vai entrar a tabuada, né? Olha só, eu sei que 4 vezes 9 é igual a 36. Eu sei que 4 vezes 8 é igual a 32 e assim por diante, né? Estudem a tabuada do 4, estudem a tabuada do 7, do 9, que são as principais, tá? Então, nesse caso aqui, o resultado vai dar 4, tá? Porque quando eu multiplico 4 vezes 9, o resultado dá 36. E o sinal, professor? Aí o sinal você vai usar a técnica que nós aprendemos, ó. Os sinais são iguais,
então o resultado vai ser positivo, tá? Precisa colocar o sinal positivo na frente do 4? Não precisa, ok? Então, resultado positivo. Esse próximo aqui, veja, os sinais eles são diferentes, então eu já sei de antemão, mesmo sem fazer nenhum cálculo, que o meu resultado aqui será um resultado negativo, tá? E quanto é que dá 55 dividido para 5? É só você pensar, ó, se fosse 50 dividido para 5, daria 10. Aí você coloca mais 5. Aí pega esse 5 e divide por 5. Então o resultado aqui, ó, 11. 5 vezes 11, 55. Tranquilo? Próximo. O próximo, ó, sinais diferentes. Então o resultado aqui, negativo. 27 dividido para 3, 9. Certo? 3 vezes 9, 27. Olha a letra D. Os sinais agora são iguais. Ou seja, menos vezes menos é igual a mais. Então o resultado aqui, 10 positivo. Tá bom? 10 positivo. 4 vezes 10, 40. E por último, 15 dividido para 1. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. E aqui o resultado será negativo. Beleza, pessoal? Tranquilo demais, né? Vamos seguindo. Olha essa outra situação aí. Veja, agora eu tenho uma divisão e uma subtração. Quem eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver primeiro a divisão. Tudo bem? Então, 10 dividido para 5 é igual a 2. E aí eu repito aqui o menos 4, tá? 10 dividido para 5 é igual a 2. Repito o menos 4. Resultado, menos 2. Tudo bem? Tranquilo? Mais 2, menos 4, menos 2. Sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior módulo, que nesse caso aí é o 4 e o sinal dele é negativo, tá? Não vão confundir o jogo de sinal da multiplicação com o da soma, tá? Eles são diferentes, ok? E a mesma coisa nós vamos fazer para os demais. Veja, agora eu tenho uma adição e uma divisão. Quem eu resolvo primeiro? Primeiro eu vou resolver a divisão. Professor, mas a adição está vindo primeiro, não importa. Vamos primeiro resolver a divisão, tá? Sempre nessa ordem. Primeiro multiplicação e divisão, e depois adição e subtração. Então 12 dividido por 4, isso aqui vai dar 3, né? E esse 3 ele vai ser positivo, tudo bem? Menos 3 mais 3 positivo. Resultado aqui, ó, 0, já que os números são simétricos. Lembra dos números simétricos que nós estudamos, né? Seguindo. Agora nós temos aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, tenho uma divisão, então vou resolver aqui primeiro a multiplicação. Deixa eu trazer aqui para cá. Então vou repetir aqui o menos 2, tá? 3 vezes 5 é igual a 15, e esse 15 ele vai ser positivo, ok? 15 positivo. Agora eu tenho 12 dividido para 6. 12 dividido para 6 é igual a 2, né? 2 vezes 6, 12. E o sinal, professor? O sinal ele vai ser negativo. Veja, o 12 ele é negativo e o 6 ele é positivo. Viram? Então, resultado negativo, já que os sinais são diferentes. Agora sim, ó, eu vou fazer menos 2, mais 15, menos 2, isso aqui vai dar mais 13. Menos 2 mais 13, o resultado é igual a 11. Beleza? E assim por diante, tá? Vamos aqui para a nossa última cartelinha. Em que ficha cada flecha deve acertar? Olha, essa é legal, ó. Vamos fazer aqui rapidão? Eu tenho subtração e uma divisão. Vamos lá. 20 dividido para 4 vai dar 5, beleza? Só que o 20 ele é negativo e o 4 também é negativo. Se os sinais são iguais, esse 5 aqui ele vai ser um 5 positivo, certo? Agora você junta com o 10, né? Resultado é igual a 15. Qual das bolinhas ali a gente vai flechar agora, né? Tá aqui, ó. Então, a letra A ela vem para cá. Letra B, eu tenho uma subtração e uma divisão.
Então, novamente, eu vou fazer aqui 80 dividido para 10. Então, 80 dividido para 10 vai dar 8, né? E esse 8 ele vai ser positivo, já que eu tenho menos aqui, menos aqui. Então, 8 positivo. Aí eu vou agora somar com o 100, tá bom? Observa que esse sinal negativo aqui, ó, ele no final das contas acabou sobrando positivo, porque nós fizemos o jogo de sinal, tá? Resultado 108. Então a flechinha, ó, vai para cá para o 108. Por último, nós temos 40 dividido para 8, isso aqui vai dar 5, né? 5 vezes 8, 40, menos, agora eu vou dividir 6 por 2, que vai dar 3, certo? 6 dividido por 2 é igual a 3. E esse 3, ele é um 3 negativo, tá? Já que o sinal do 6 é negativo e o sinal do 2 é positivo, sinais são diferentes, resultado negativo, menos 3. Resultado aqui 2, 2 positivo, e esse 2 positivo, ele será essa flecha aqui. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Então aí estão os nossos exemplos, vimos alguns conceitos, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? A gente vai terminar a nossa aula e vamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Até lá!